Sem dúvidas, a Ford é a pauta da semana no mundo automotivo e também na economia brasileira. A marca decidiu fechar 3 fábricas aqui no país. Mas isso significa que a Ford vai sair do Brasil? Nós procuramos a Ford, que se posicionou de forma oficial, e eu te conto tudo nesse vídeo. Não sai daí! Seja bem-vindo ao canal Auto Repórter. Se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece também de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante para a gente. A Ford, sem dúvidas, tem uma história muito rica no Brasil. Ela foi a primeira fabricante a chegar aqui no país ainda em 1919, quando os automóveis eram algo muito recente aqui no Brasil. A primeira fábrica foi na rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo, para a montagem do Ford T. As peças vinham de fora e o modelo era montado aqui no Brasil. De lá para cá, muita coisa rolou, mas os capítulos mais recentes dessa história centenária não são muito bonitos. A fabricante anunciou o fechamento de 3 fábricas aqui no Brasil. Uma em Camaçari, na Bahia, a outra em Taubaté, no interior de São Paulo, e nem a fábrica da Troller, em Horizonte, no Ceará, escapou. Em 2019, a Ford já tinha anunciado o fechamento da fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na época, o presidente da companhia para a América do Sul até se pronunciou sobre. Em um vídeo da época, ele disse que o desempenho da Ford na América do Sul não era aceitável e nem sustentável, o que exigia uma reformulação nos negócios da empresa. E de lá para cá realmente teve muita reformulação. Alguns modelos bastante conhecidos como Fusion, Focus e Fiesta simplesmente foram tirados de linha. Pois é, e tem mais uma questão nisso aí. A fábrica da Troller, fabricante de jipes cearense que pertence à Ford, também tem previsão de fechar nesse ano. De acordo com a Ford, a fábrica vai funcionar até o último trimestre de 2021. Eu entrei em contato com a assessoria da Ford para questionar se essa medida de manter as atividades da Troller até o último trimestre de 2021 seria uma maneira de dar uma sobrevida e procurar alguém que assumisse as operações da marca. A Ford, em nota, disse que vai facilitar alternativas razoáveis e possíveis para que possíveis interessados aí possam adquirir as unidades de produção. Ou seja, a marca não divulgou nada especificamente a respeito da Troller, mas disse que pode vender o complexo de indústria tanto da fabricante cearense quanto as outras 2 fábricas que foram fechadas. E com essa decisão de fechar as fábricas de Camaçari, Taubaté e também de Horizonte, saem de linha Ford Ka, o EcoSport e também o Troller T4. A não ser que alguém chegue aí, tome o controle da Troller e mude toda essa questão, coisa que eu particularmente estou torcendo muito, eu e tantos outros jipeiros aqui no Brasil. Só que mesmo assim, várias outras perguntas foram surgindo, como por exemplo, como a Ford vai fazer com peças, pós-venda e também os serviços de garantia. No comunicado, a marca diz que vai manter assistência, serviços de pós-venda, garantia e também fornecimento de peças não só aqui no Brasil, mas também para os consumidores de toda a América do Sul. Então, pelo menos por enquanto, quem tem carro da Ford vai continuar recebendo a assistência na rede autorizada de forma normal, sem nenhuma alteração. Outro questionamento foi em relação àqueles consumidores que fecharam o negócio, já até pagaram o sinal, mas que preferiram dar um passinho para trás com esses anúncios da Ford. Nós perguntamos à marca qual orientação ela deu aos concessionários que passarem por esse tipo de situação. Mas a Ford se limitou a dizer que continua presente no país, vai oferecer os serviços de garantia e toda a assistência que o consumidor precisar. Uma questão que também causa preocupação no consumidor é a desvalorização depois de todos esses anúncios da Ford. Recentemente a gente falou sobre isso aqui no canal e o Pedro Macedo, um economista, falou sobre os fatores que contribuem para a desvalorização dos automóveis. Vamos ver. O processo de desvalorização de um carro, pessoal, acontece como qualquer outro bem de consumo na economia. É o processo da lei de oferta e demanda. Então, se tem muita gente procurando o seu carro seminovo, provavelmente a desvalorização dele vai ser menor do que um carro que pouca gente procura.
Então, o que vai determinar a desvalorização de modo geral simplesmente é a lei da oferta e da demanda. Muita gente procurando carro, desvalorização menor. Se a gente fosse falar de outros dois aspectos de modo geral, talvez a gente pudesse considerar a garantia do carro, que também afeta no valor de revenda. Então, seria o serviço pós-venda daquela empresa em relação ao carro, e também a quantidade de tecnologia, a qualidade da tecnologia que tem no seu carro. Então, na hora que você for vender o seu carro, você tem que avaliar se tem muita gente procurando, como é que está a qualidade do seu carro e se tem um serviço pós-venda adequado. Vale ressaltar que em 2020 a Ford vendeu 139.139 veículos, segundo a Fenabrave, uma queda de 36% em relação ao ano anterior, 2019. E com o anúncio do fechamento das fábricas, pode ser que a procura pelos automóveis da marca diminua, mesmo com a Ford prometendo que vai manter os serviços de garantia, pós-venda, revisão e também fornecimento de peças aos consumidores. Inclusive, diante de todas essas mudanças, a gente perguntou à Ford se eles tinham uma projeção das vendas de automóveis para 2021 aqui no Brasil, mas a Ford se limitou a dizer que não divulga previsões de vendas. A fabricante estipula que pelo menos 5.000 empregos serão afetados com essas mudanças aqui no Brasil e também na Argentina. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e da região, pelo menos 830 pessoas devem perder o emprego com o fechamento da unidade. Em Horizonte, no Ceará, o Sindicato dos Metalúrgicos da região anuncia que mais ou menos 470 pessoas podem ficar desempregadas. Agora, a Ford vai se tornar uma importadora de veículos. O mercado nacional vai ser abastecido por modelos fabricados na Argentina, no Uruguai e também em outras regiões do mundo. A marca confirmou que o SUV Bronco e o utilitário Transit vão ser vendidos no Brasil e chegam ainda em 2021. Além deles, a Ranger, que é produzida na Argentina, na unidade de Pacheco, ali na região de Buenos Aires, continua vindo para o Brasil. Recentemente, a Ford anunciou um investimento de 580 milhões de dólares, mais ou menos 3 bilhões de reais, lá na Argentina para a produção da nova geração da picape Ranger. Respondendo à pergunta lá do início do vídeo, não, a Ford não vai sair do Brasil. Ela continua aqui, mas agora trazendo veículos de fora. Se você ainda não entendeu muito bem o que rolou com a Ford e todas essas decisões, eu vou deixar um link aqui em cima e também aqui embaixo na descrição para que você possa entender melhor o que está acontecendo. Agora, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não se inscreveu lá no início, ainda está em tempo, clica no botãozinho que está aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações. Vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui do lado para que você continue acompanhando o nosso conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.